oração, chegamos então ao término da primeira parte do tempo comum dentro do nosso calendário litúrgico. A partir de quarta-feira, nós viveremos o tempo da Quaresma, o tempo que nós somos chamados a viver, a caridade, a oração e o jejum. Mas para que viver estas experiências, estes três pilares que nos ajudam a caminhar no período da Quaresma? Para vivermos aquilo que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. E toda a liturgia nos ensina a viver esta experiência. Na primeira leitura retirada do Levítico, nós ouvimos Moisés que, diante da sua experiência com Deus, ouve ele dizer: sede santos como eu, vosso Deus, sou santo. Caríssimos irmãos e irmãs, a santidade não é algo intocável à nossa realidade. A santidade é algo necessário para que nós possamos viver verdadeiramente o mistério do amor de Cristo por nós. Ao longo da história da nossa igreja, ouvimos diversos santos que, diante da sua vida, entenderam o significado da santidade, que está em doar-se ao serviço do reino, de maneira especial pelo próximo. Ouvimos e conhecemos a história de São Francisco de Assis, um homem que, diante da sua realidade, viveu a sua vida junto com os seus amigos, bebia, comia, vivia a sua própria juventude. Porém, diante de uma experiência com Deus, ele reconhece a necessidade de abandonar tudo para anunciar o reino. Ouvimos também a história de Santo Agostinho. Agostinho, que até os 33 anos de idade era um homem pagão, vivia e conhecia as coisas da filosofia. Porém, ao ter um dia uma experiência na leitura da palavra de Deus, ele se coloca então em questionamento sobre a experiência de Deus em sua vida. E ali torna-se um dos grandes santos da nossa igreja, santo e doutor. Ouvimos a história de Paulo, perseguidor dos cristãos. Paulo vivia para matar os cristãos, não deixava com que eles testemunhassem a sua própria experiência de fé. Porém, um dia reconhece Cristo e assim, através da sua voz, ele vive a experiência de sua conversão. Encontramos também Pedro, que era um homem, um pescador, que não tinha conhecimento nenhum de alfabetização, porém, diante da sua caminhada, seguiu Jesus entre os seus acertos e erros, chegando ao ponto de negar Jesus 3 vezes na sua paixão. Mas Jesus olha para a humanidade de Pedro e dá a ele a oportunidade da misericórdia. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, a santidade é para nós, pecadores, homens e mulheres que vivem a sua vida diante dos seus erros e acertos, diante das suas fragilidades e das suas vitórias. Todos nós somos chamados a viver a santidade, pois Deus, que é o nosso Criador, é santo, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E por isso somos chamados a viver esta santidade diariamente. Somos chamados a viver a santidade a partir da experiência do nosso próprio batismo. E por isso, hoje, o Senhor nos convida a nos prepararmos para este tempo da Quaresma, na busca da santidade, na busca de estar mais próximos a Cristo e de viver
cada vez mais aquilo que Deus tem como missão para cada um de nós. Desta forma, Jesus nos mostra através do Evangelho de hoje que nós não podemos viver a seguinte lei que nós ouvimos: olho por olho, dente por dente. A vingança não faz parte da vida do cristão. E maior prova disso se dá através da pessoa de Jesus na sua paixão. Jesus sofreu, Jesus foi flagelado, Jesus foi condenado, Jesus foi morto. E em instante nenhum ele teve uma reação negativa diante das experiências que ele viveu no caminho da cruz. Pelo contrário, no alto da cruz, o que Jesus fala? Pai, perdoai-lhes, mas não sabem o que fazem. Jesus ainda pede por aqueles que o maltratou. Jesus ainda tem misericórdia, compaixão daqueles que ali estavam ao seu redor. Na nossa vida, muitas vezes, nós sofreremos com dificuldades muito grandes relacionadas ao nosso próximo. Muitas vezes viveremos situações em que, diante daquela realidade, nós não saberemos como agir ou reagir. Porém, temos que lembrar que somos chamados a seguir os passos de Cristo. E muitas vezes precisaremos ser humilhados para que com Cristo sejamos exaltados. Em diversos momentos da nossa caminhada, nós iremos nos deparar com irmãos que nos ofendem, nos machucam. Muitas vezes não nos dão um tapa na cara, como Jesus fala no Evangelho, mas falam coisas que nos ferem. E nós não podemos retribuir o mal com o mal. Precisamos retribuir o bem, o mal como o bem, assim como nos ensina Jesus. Orando, rezando e pedindo a conversão de coração destes nossos irmãos e irmãs. Jesus nos ensina também que se alguém vem ao nosso encontro e pede a nossa túnica, a nossa roupa, nós demos também o manto, significando que desta vida nós não levamos nada, nem mesmo a roupa que nós somos enterrados. Os ossos, os cabelos, nada é levado desta vida, tudo fica aqui. Minha avó sempre dizia quando eu era criança: caixão não tem gaveta. E realmente nós não temos nada a não ser as boas obras que vivemos neste mundo. Jesus ainda nos pede que se alguém vem ao nosso encontro, precisamos atender também. Se um irmão vem até nós, não é porque ele simplesmente está vindo sem necessidade alguma. Nós precisamos viver a caridade, olhar para o próximo, viver a experiência muitas vezes da caridade que Jesus nos pede. Mas padre, eu não tenho dinheiro para dar para o meu irmão, eu não tenho nem condições de colocar um prato de comida dentro da minha casa. E novamente repito, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Nos tempos atuais, as pessoas estão precisando de ouvidos, muito mais do que bocas. As pessoas precisam partilhar, falar. E diante do nosso tempo, nós estamos perdendo ele com tantas coisas, redes sociais, perdemos tempo com coisas às vezes banais e esquecemos de olhar e perceber o outro que está do nosso lado, que sofre pela angústia, tristeza, ansiedade, depressão. A caridade, ela está também em perceber o outro, e por isso Jesus nos pede que devemos viver esta caridade, viver para olhar o outro,
e junto com o outro crescer na fé. E por fim, Jesus nos ensina uma última experiência dentro deste Evangelho, que nós precisamos caminhar com o outro. Se Ele me chama a caminhar 1 quilômetro, que eu caminhe 2, simbolizando que, diante da nossa vida, nós caminhamos com Cristo e com os irmãos dentro da comunidade. Porém, quando eu sirvo uma pastoral ou algum movimento, ou até mesmo dentro de casa, quando eu sirvo a minha família, às vezes nós nos irritamos com o pensamento ou as atitudes do próximo. E aí o que nós fazemos? Vou deixar de mão, não vou mais fazer isso não. E aí eu deixo a minha pastoral, deixo o meu movimento por conta das pessoas que ali se encontram. Lembremos-nos, queridos irmãos e irmãs, que nós servimos a Cristo e não aos irmãos. Nós servimos a Cristo, que está na pessoa do nosso irmão, que está na pessoa do nosso próximo. E talvez aquele próximo que muitas vezes nos irrita seja alguém que precise conhecer ainda mais o amor de Deus, precise conhecer ainda mais a graça de Deus em sua vida. E Deus nos coloca para sermos canais de graça na vida do próximo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos deixar de ser instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Precisamos viver o amor, e o amor sem medidas. Uma abelha, quando nós queremos atraí-la, nós não atraímos com vinagre, colocando um pote de vinagre na janela. A abelha, ela é atraída pela doçura do mel, e é através da doçura do amor que nós conseguiremos converter os corações de tantos irmãos e irmãs que ainda não conseguem viver a graça de Deus em suas vidas. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, buscar a santidade, que possamos buscar a ajuda ao próximo, permitindo-nos assim ser canais de graça para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o amor de Deus. Em um instante em silêncio, meditemos sobre esta palavra.